Reinado de terror. Um dos presos foi um homem pobre que muitas vezes tinha a incumbência de chamar os cristãos para as reuniões secretas. Ameaçado de morte imediata na estaca, ele recebeu a ordem de levar o emissário papal à casa de cada protestante da cidade. O medo das chamas tomou conta dele e o homem concordou em trair seus irmãos. Morim, o detetive real, acompanhado do traidor, passou devagar e silenciosamente pelas ruas da cidade. Quando chegavam à casa de um luterano, o traidor fazia um sinal, mas não dizia nada. A procissão parava. Soldados entravam na casa, arrastavam a família para fora, acorrentavam seus membros e o terrível séquito prosseguia em busca de novas vítimas. Morim fez a cidade inteira tremer. Foi um reinado de terror. As vítimas foram colocadas para morrer sob cruel tortura com a ordem de abaixar o fogo a fim de prolongar a agonia, mas morreram como vencedoras com o compromisso inabalado e a paz desanuviada. Os perseguidores sentiram-se derrotados. Toda a cidade de Paris pôde ver o tipo de gente que as novas opiniões produziam. Não há púlpito como a pira de um Martim, a alegria serena que iluminava a face daqueles cristãos enquanto prosseguiam para o local de execução. Fez um apelo de eloquência irresistível em prol do Evangelho. Os protestantes foram acusados de tramar o massacre aos católicos, da derrubada do governo e do assassinato do rei. Os acusadores não eram capazes de apresentar nem um pingo de evidência para apoiar suas alegações. Enquanto isso, as crueldades feitas aos inocentes protestantes se acumulavam como um imenso peso de castigo. Devido em séculos posteriores, acarretou exatamente a queda que os acusadores haviam predito para o rei, seu governo e seus súditos. Na verdade, quem fez isso foram infiéis e os próprios defensores do Papa. A repreensão do protestantismo traria esses desastres terríveis à França. Suspeita, desconfiança e terror se espalharam para todas as classes da sociedade. Centenas fugiram de Paris, exilando-se de sua terra natal. Em muitos casos, a partida foi o primeiro indício de que a pessoa era favorável à fé reformada. Os oficiais que apoiavam o Papa olhavam em volta perplexos ao se dar conta dos hereges inesperados que haviam sido tolerados no meio deles. Censura. O rei Francisco I se deleitava em reunir eruditos de todos os países em sua corte. No novo zelo de erradicar as heresias, esse protono do conhecimento proclamou um edito abolindo a imprensa em toda a França. Francisco I foi um dos muitos exemplos da história e a demonstrar que cultura intelectual não impede a manifestação de intolerância religiosa e perseguição. Os padres exigiam sangue para expiar o insulto feito ao alto céu por causa da condenação da missa. O dia 21 de janeiro de 1535 foi escolhido para a terrível cerimônia. Na frente de todas as portas havia uma tocha acesa em honra ao Santo Sacramento. Antes do dia raiar, a procissão se formou no Palácio do Rei. O bispo de Paris levava a hóstia debaixo de um magnífico doce, carregando por 4 príncipes da realeza. Após a anfitrião ia o rei. Naquele dia, Francisco I não usou coroa nem veste real diante de cada altar. Ele se prostrava em humilhação, não pelos vícios que contaminavam sua alma, nem pelo sangue inocente que manchava suas mãos, mas pelo pecado mortal de seus súditos que haviam ousado condenar a liturgia da missa.
O rei apareceu no grande salguão do palácio do bispo. Em palavras de tocante eloquência, lamentou o crime, a blasfêmia, o dia de tristeza e desgraça que tinham sobrevivido à nação. Então, conclamou todos os súditos leais a ajudarem a erradicar a heresia mortal que ameaçava a França de ruína. Lágrimas embargaram sua voz e toda a assembleia chorou, exclamando em conjunto: viveremos e morreremos pela religião católica. A graça que traz salvação aparecerá, mas a França, iluminada por seu brilho, lhe deu as costas, escolhendo as trevas em lugar da luz, chamaram o mal de bem e o bem de mal, até caírem vítimas do próprio engano. Rejeitaram deliberadamente a luz que poderia salvá-los do engano e de manchar o coração com a culpa por sangue inocente. Mais uma vez a procissão se formou. A curta distância um dos outros foram construídos cadafalsos nos quais determinados cristãos protestantes seriam queimados vivos. Tudo foi organizado para que o fogo fosse aceso no momento em que o rei se aproximasse e a procissão parasse a fim de testemunhar a execução. Não havia hesitação por parte das vítimas. Quando pediram a um que se retratasse, ele respondeu: só creio naquilo que os profetas e apóstolos pregaram muito tempo atrás e no que todos os santos acreditaram. Minha fé tem uma confiança em Deus capaz de resistir a todos os poderes do inferno. Quando chegaram ao palácio, a multidão se dispersou. O rei e os oficiais da igreja se retiraram, parabenizando-se porque a obra continuaria até a heresia ser destruída por completo. O evangelho da paz que a França rejeitou realmente seria extirpado. Mas as consequências seriam terríveis. Em 21 de janeiro de 1793, outra procissão passou pelas ruas de Paris. Mais uma vez o rei era a figura principal. Mais uma vez houve alvoroço e gritaria. Mais uma vez o clamor por mais vítimas foi ouvido. Mais uma vez houve cadafalsos negros. Mais uma vez as cenas do dia terminaram com execuções horrendas. Luís lutando contra seus carcereiros e capatazes, foi arrastado até o bloco e segurado à força até o machado cair em sua cabeça, cortada, rolar pelo cadafalso. Quase no mesmo lugar, 2.800 seres humanos morreram guilhotinados. A reforma havia apresentado ao mundo a Bíblia aberta. O amor infinito revelará à humanidade os princípios do céu. Quando a França rejeitou o dom do céu, plantou as sementes da ruína. A operação inevitável de causa e consequência resultaram na Revolução Francesa e no reinado do terror. O ousado e zeloso Farel tinha sido forçado a fugir de sua terra natal para a Suíça. Todavia, continuou a exercer forte influência sobre a reforma na França, com o auxílio de outros exilados. Farel traduziu os escritos dos reformadores alemães para o francês e, assim como a Bíblia, esses documentos eram impressos em grande quantidade. Vendedores itinerantes de livros vendiam as obras por toda a França. Farel começou sua obra na Suíça, exercendo o papel humilde de professor, introduzindo cuidadosamente as verdades da Bíblia. Alguns acreditavam em seus ensinos, mas os padres se levantaram para deter a obra e incitaram pessoas supersticiosas para se opor a ela. Esse não pode ser o evangelho de Cristo, inflamavam os sacerdotes, pois sua pregação não traz paz na guerra. Farael prosseguia de vila em vila, suportando fome, frio e fadiga,
arriscando a própria vida em todos os lugares. Ele pregava no mercado, nas igrejas e às vezes nos púlpitos das catedrais. Mais de uma vez foi espancado até quase morrer. Mesmo assim, continuava trabalhando. Uma após a outra, viu cidades e vilas que antes eram fortalezas do catolicismo abrir as portas ao Evangelho. Farael tinha o desejo de fincar o estandarte protestante em Genebra. Se essa cidade fosse conquistada, poderia se tornar o centro da reforma na França, Suíça e Itália. Muitas das cidades e dos vilarejos vizinhos já haviam se tornado protestantes. Com apenas um companheiro, entrou em Genebra, mas só recebeu permissão para pregar 2 sermões. Os padres o chamaram a comparecer diante de um concílio da igreja e foram com armas escondidas debaixo da roupa, determinados a lhe tirar a vida. Reuniram uma turba furiosa para garantir sua morte, caso conseguisse escapar do concílio. No entanto, a presença de magistrados e de uma força armada o salvou. No início da manhã seguinte, ele foi levado para o outro lado do lago, até um lugar seguro. Assim terminou seu primeiro esforço de evangelizar Genebra. A tentativa seguinte envolveu um instrumento mais humilde, um jovem de aparência tão simples que até os professores, amigos da reforma, tratavam com frieza. O que alguém assim poderia fazer onde Farael tinha sido rejeitado? Deus escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. O professor Fromet começou sua obra como professor. As verdades que ensinava às crianças na escola eram repetidas por elas em casa. Logo, os pais apareceram para ouvir o que a Bíblia explicava. Novos testamentos e folhetos eram distribuídos de graça. Depois de um tempo, Fromet também teve de fugir, mas as verdades que havia ensinado foram internalizadas na mente das pessoas. A reforma estava então plantada. Os pregadores retornaram e finalmente a adoração protestante foi estabelecida em Genebra. A cidade já havia se declarado favorável à reforma quando Calvino entrou por suas portas. Ele estava a caminho de Basileia, mas foi forçado a fazer um desvio passando por Genebra. Farel reconheceu a mão de Deus naquela visita, embora Genebra tivesse aceitado a fé reformada. A obra da regeneração precisava ser realizada pelo poder do Espírito Santo, não por decretos de concílios. Embora o povo de Genebra tivesse derrubado a autoridade de Roma, não estava tão pronto para renunciar aos vícios que haviam fincado profundas raízes durante o domínio católico. Em nome de Deus, Farel apelou solenemente ao jovem evangelista que permanecesse e trabalhasse ali. Calvino recuou alarmado. Ele não queria confrontar o espírito ousado e até mesmo violento dos habitantes de Genebra. Desejava encontrar um lugar tranquilo para estudar, onde pudesse instruir e edificar as igrejas por meio de material impresso, mas não ousou recusar, Parecia-lhe que a mão de Deus estava estendida do céu para tomar posse dele e o segurar para sempre no lugar de onde estava tão impaciente para sair. A trovoada da condenação. As condenações do Papa trovejaram contra Genebra, como a pequena cidade seria capaz de resistir à poderosa hierarquia que havia forçado reis e imperadores a se sujeitar.
Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças para destruí-la. Criou a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, inescrupuloso e poderoso de todos os defensores do sistema papal, amortecidos para as súplicas da afeição natural e com a consciência completamente silenciada, seus membros não reconheciam nenhum governo, nenhum laço, a não ser os da própria ordem. O Evangelho de Cristo havia capacitado seus seguidores a suportar sofrimento, frio, fome, labuta e pobreza, exaltando a verdade em face da tortura, masmorra e fogueira. O jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que lhe permitiu suportar perigos semelhantes e reunir todas as armas do engano contra o poder da verdade. Não havia crime grande demais a se cometer, nem engano vil demais para praticar ou disfarce difícil demais para assumir. Seu objetivo seu, seu objetivo calculado era derrubar o protestantismo e restabelecer a supremacia papal. Revestiam-se de uma aparência de santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, levando sobre si o nome santo de Jesus, que andou fazendo o bem. Contudo, debaixo do exterior imaculado, com frequência ocultavam intenções criminosas e mortais. Um princípio fundamental da ordem é que o fim justifica os meios. Mentira, roubo, perjúrio e assassinato eram louváveis quando ajudavam a cumprir os objetivos da Igreja. Disfarçados, os jesuítas se infiltraram nos gabinetes de Estado, tornavam-se conselheiros reais e moldavam a política das nações. Tornavam-se servos a fim de desempenhar o papel e espias contra seus patrões. Fundavam faculdades para príncipes e nobres, bem como escolas para o povo comum. Atraíam os filhos de pais protestantes a observar os ritos católicos. Assim, a liberdade pela qual os pais trabalharam e sangraram era traída pelos filhos. Aonde quer que fosse, um jesuíta seguia-se um reavivamento católico. Para lhe dar maior poder, o Papa promulgou um decreto restituindo a Inquisição. Mais uma vez, as autoridades da Igreja estabeleceram este terrível tribunal, e atrocidades terríveis demais para ver a luz do dia foram repetidas em suas masmorras secretas. Em muitos países, milhares dos membros da nação, os mais intelectuais e eruditos, foram mortos ou forçados a fugir para outras terras. Vitórias. Roma usava métodos como esses para apagar a luz da reforma e restaurar a ignorância da era das trevas. No entanto, pelas bênçãos de Deus, os esforços de homens nobres que ele levantou para seguirem Lutero, o protestantismo não foi derrubado. O movimento não devia sua força ao poderio militar dos príncipes. As nações mais humildes e menos poderosas se tornaram sua fortaleza. Foram a pequena Genebra, a Holanda, que lutava contra a tirania da Espanha, e a gélida Suécia coberta de neve, que conquistaram vitórias para a reforma. Por quase 30 anos, Calvino trabalhou em Genebra para espalhar a reforma por toda a Europa. Seu comportamento não era irrepreensível, nem suas doutrinas desprovidas de erro, mas ele foi essencial na proclamação de verdades de importância especial, em manter a forma do protestantismo contra a rápida maré de retorno do papado e na promoção da simplicidade e pureza de vida nas igrejas reformadas. Publicações e professores saíam da Genebra para espalhar as doutrinas reformadas. Os perseguidos de todas as terras buscavam em Genebra instrução e ânimo. A cidade de Calvino
se tornou um refúgio para os reformadores caçados de toda a Europa Ocidental. Genebra os recebia de braços abertos e, quando encontravam lugar ali, abençoavam a cidade adotada com suas habilidades, sua erudição e sua fé profunda. John Knox, o corajoso reformador escocês, muitos dos puritanos ingleses, os protestantes da Holanda e da Espanha e os huguenotes da França, todos eles carregaram a tocha de Genebra para iluminar a escuridão de sua terra natal.